As nossas elites são pródigas em copiar os modismos que vêm dos representantes das elites dos países de primeiro mundo. Aquela história do nosso conhecido complexo de vira-lata. Então apareceu alguma nova teoria, apareceu alguma nova convenção, alguma nova moda lá fora, imediatamente isso é transmitido, aqui para o nosso meio social, o nosso meio econômico. Mas é interessante observar que, apesar disso, quer dizer, tem alguns temas que continuam sendo verdadeiros tabus, E eu me refiro principalmente à questão da economia, da política econômica, dos instrumentos de fazer política econômica nas mãos dos governos. E o que aconteceu? Esse final de semana, mais uma vez, os meios do conservadorismo financista devem ter passado por um verdadeiro choque. Quer dizer, houve a publicação de mais um artigo de um economista, apesar de bastante conservador, monetarista, muito competente, o André Lara Rezende. E esse novo artigo que ele escreveu, ele está trazendo para a realidade brasileira a chamada MMT, quer dizer, a sigla de Modern Monetary Theory, ou seja, as novas e modernas teorias monetárias, que na verdade rompem de maneira radical, bastante profunda, com aquilo tudo que vem sendo praticado aqui no Brasil, como essência da política econômica conservadora, ortodoxa, monetarista e financista. Na verdade, há 2 anos atrás, em 2017, o Lara Rezende já tinha escrito um artigo, que foi o primeiro que realmente provocou um choque nesse meio, condenando o uso da política monetária de juros elevados para tentar resolver problemas de inflação e mesmo problemas de reequilíbrio macroeconômico. Na verdade, ele faz uma autocrítica explícita, certo, de tudo aquilo que ele pregou e praticou. Porque o Lara Rezende, para quem não se lembra, é um economista que esteve envolvido na elaboração e na implementação de quase todos os planos econômicos desde 1986, quando foi lançado o primeiro Plano Cruzado. Depois o Plano Cruzado II, depois o Plano Collor, depois o Plano Bresser, enfim. E, fundamentalmente, em 1994, o Plano Real. Quer dizer, ele é um banqueiro, é um sujeito muito ligado ao establishment financeiro, mas tem uma sólida formação intelectual, tá certo? Muito ligado aos tucanos, E ele, nessa nova publicação que saiu nesse final de semana, ele dá uma grande chacoalhada dizendo, olha, tudo aquilo que está se dizendo e se praticando do ponto de vista da teoria monetária é um equívoco. E, na verdade, o Lara Rezende não está revolucionando nada originalmente. Quer dizer, o que acontece? A gente tem dito isso há muitos anos, que a partir da crise de 2008 e 2009, que sacudiu os centros da economia monetária, da economia financeira dos Estados Unidos e dos países europeus e Japão e países desenvolvidos, tudo aquilo que havia sido praticado anteriormente foi por água abaixo, tá certo? Quer dizer, então, todos aqueles que se diziam superliberais, contra a presença do Estado na economia, contra qualquer tipo de política de gastos públicos ou políticas públicas afirmativas, tiveram que abrir mão daquilo que diziam, ou fazer uma autocrítica implícita ou explícita, tá certo? E chamar de novo o Estado para resolver a crise. Quer dizer, a economia capitalista não teria saído daquele grande baque de 2008, 2009, se não fossem políticas afirmativas por parte dos governos, dos bancos centrais, dos ministérios, e se não fosse por meio de um aumento expressivo da política de gastos públicos, tá certo? Que foi o que fez com que a economia internacional nesses países saísse da recessão. E no Brasil, quer dizer, por mais que haja essa ideia de
copiar os modismos, tá certo, das elites lá fora, quando se trata em mexer em privilégios do financismo, se trata de mexer em privilégios das classes dominantes, tá certo, que sempre se beneficiaram das políticas desenvolvidas pelos governos, aí a coisa não tem espaço. Tanto que já se vão quase 11 anos, tá certo, desde a crise de 2008, e a gente continua rezando exatamente a mesma ladainha, tá certo, de ajuste fiscal, de corte de despesas, que a economia do país ela não pode ter, ela tem que ser tratada como se fosse a economia doméstica, a economia de uma empresa, dizendo que não se pode gastar mais do que se ganha, aquela bobageira toda. E o Lara Rezende vem e diz, não tem nada disso. Quer dizer, política fiscal, ela pode ser levada a cabo, mesmo que seja por aumento do endividamento ou por aumento do déficit fiscal. Você percebe? Quer dizer, então isso é realmente colocar em xeque todas essas maldades, né, que vêm sendo cometidas há décadas em nosso país, mas especialmente nesse momento, uma grande paulada na turma do Paulo Guedes e no restante da equipe econômica que está apoiando Bolsonaro. Isso para não dizer dos fundamentalistas do mercado financeiro que dizem que o problema do Brasil se resume a reduzir o tamanho do Estado e eliminar qualquer política pública que aponte para a distribuição de renda, que aponte para a progressividade, tá certo, de tributos em relação aos poderosos e aos 1% que estão no topo da pirâmide. Então a gente pode até não concordar totalmente com as observações críticas do Lara Rezende, mas essa mudança de visão, né, que ele está propondo na economia brasileira, incorporando o que está se acontecendo nas elites financeiras e econômicas lá fora, é muito bem-vindo. Quer dizer, faz a gente repensar esse ajuste burro e cego e políticas destrutivas como essa da reforma da Previdência.